como em outros vídeos, eu vou gravar agora uma experiência que eu tive para compartilhar. Não é algo que eu gosto de fazer, mas o Espírito Santo pede que eu compartilhe. Isso fica, quando acontece uma experiência dessa, eu fico com aquela sensação, o Espírito Santo fica pedindo que eu compartilhe. Em outros vídeos atrás, já expliquei que no passado aconteceu de eu estar na igreja e o Espírito Santo falar para mim que era para me compartilhar algumas coisas, né? Usar o que eu conheço de redes sociais para poder compartilhar. Então eu vou fazer isso por obediência. E mais uma vez eu estava orando. Eu gosto de parar e ficar olhando para a árvore do meu vizinho, que é muito bonita. Então, como ela é muito alta, do meu quintal eu consigo ver. E eu estava orando a Deus, como outras vezes eu faço. Parei, comecei a abrir meu coração e conversar com Ele, apresentar as coisas que estavam ali. Eu estava pensando, preocupada. E tem algumas coisas que eu programei, que eu acredito que em breve vão se resolver. Então, teoricamente, diante da minha programação, as coisas vão se resolver. E que só vão se resolver se o Espírito Santo, se Deus, se Jesus Cristo continuar me apoiando, me ajudando, me orientando. E eu estava conversando exatamente sobre isso. E do nada eu tive uma visão, como outras vezes também eu tive. E nessa visão, eu via o meu bairro aqui, né? Tava o meu bairro e eu olhava mais ou menos de cima. E a luz do sol estava sobre a minha casa e sobre algumas outras casas, né? Mas o que eu conseguia ver nitidamente, a luz do sol sobre a minha casa, mais ou menos sobre a casa do meu vizinho e mais outras casas. O restante das casas estavam como se fosse noite. E isso foi algo que eu vi. E depois eu vi o calendário de 2 anos, que é a minha programação. E depois eu vi assim, eu via o calendário, eu estava em cima de 2026 e eu vi o calendário 2027, 2028 e depois tinha um número 7 em azul. Então era como se eu estivesse em cima de um calendário de pé. E eu vi o número 7 lá na frente. Claro que isso pode ser apenas uma explicação para mim, uma resposta para mim, né? Mas eu só estou compartilhando essa parte, né? A parte do bairro, alguns com luz e outras não. Isso tem uma interpretação geral. Eu acho que é por isso que o Espírito Santo pediu que eu compartilhasse. E eu só compartilhei a parte do calendário e o número 7, porque eu acho que pode ter também uma interpretação geral. Entretanto, tem mais a ver com o que eu estou passando. Mas eu estou compartilhando. Isso aconteceu há 2 meses atrás e até hoje eu estou pensando, vivendo essas imagens na minha cabeça. Então, se isso tiver uma interpretação para mais alguém, assim como teve outros vídeos, né, que foi uma interpretação geral para mais pessoas, vou ficar feliz por estar compartilhando. Até mais.